Então, vamos começar. Então, boa tarde, pessoal, dando início aí, mais um webinar, né, da série de webinars que o capítulo PES da seção Nordeste está fazendo. Queria agradecer a presença de todos os membros, a presença de todos. Queria agradecer especialmente a Valverde, né, por ter aceito o convite. Queria, né, mais uma vez, avisar a todos que o webinar está sendo gravado, posteriormente será disponibilizado no site da sessão e que normalmente a gente segue a dinâmica de dividir, né, o webinar em duas partes. A primeira parte é a parte de exposição, né, então o Valverde faz a apresentação, coloca o tema, o tópico, etc. E no segundo momento, nós partimos para a sessão de perguntas. Essas perguntas podem ser feitas diretamente no microfone, né? Vocês podem perguntar diretamente no microfone, ou, se quiser, também pode através do chat, que fica aí na barra superior do lado direito. Tá? Então, queria passar a palavra para a Valverde. Valverde, se apresente um pouquinho também, e aí a palavra é toda sua. Beleza. Bom, primeiro, obrigado, Daniel, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Demorou, né, para acontecer essa minha participação, mas finalmente estou aqui podendo falar um pouquinho para os membros do PES, né, sobre o setor elétrico e tudo mais. Primeiro, louvo a iniciativa, né, como a gente tinha dito, muito legal. A sociedade está fazendo isso para os seus membros. É bacana sempre aprimorar o conhecimento, e a pandemia, nesse momento, tem nos oportunizado muitas chances de grandes encontros e grandes debates. Espero que isso seja também mais um nesse sentido. Bom, para quem não me conhece, eu sou Rafael Valverde, sou engenheiro eletricista de formação, modalidade eletrotécnica, tenho mestrado na área de regulação da indústria de energia, e uma carreira basicamente toda desenvolvida em torno das fontes renováveis. Já são aí mais de 15 anos atuando no segmento, já passei por biomassa, por eólica, por solar, e outras coisas acessórias, como crédito de carbono, a parte regulatória, políticas públicas, enfim, né? Fui professor da universidade, de onde eu conheço o Daniel, tive esse privilégio de dividir um pouco com ele aí a experiência da docência. Fico feliz que ele roubou o título, meu título de como professor mais malvado do curso, ficou na mão dele. Mas, enfim, isso é um pouco rapidamente sobre minha história. Vocês não estão aqui para ouvir sobre isso, vocês estão aqui para entender um pouco mais sobre recursos energéticos distribuídos. Então, vamos falar logo sobre isso, e aí, no final, eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvidas, apresentações e tudo mais. Tá? Bom, vocês estão visualizando a apresentação aí? Confirma para mim, Daniel. Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu escolhi um tema um pouco não tão tradicional, mas um dos temas que, para mim, é o grande drive para mudança do setor elétrico que vem pela frente, tá? Por que isso? A gente está passando por um momento muito especial na estrutura do setor elétrico, um momento onde nós já conseguimos observar, ao longo dos últimos anos, diversas falhas nesse setor, né, diversos pontos específicos que precisam de melhoria, e aqui vou dizer um simples e talvez o mais conhecido deles, a questão da regulamentação da geração distribuída, né? Mas, para a gente entender e discutir esse modelo do setor elétrico, a gente tem que ir além do que simplesmente tratar pontualmente cada um desses... Desculpa. Para a gente poder qualificar e quantificar melhor esses impactos que essas pequenas mudanças diárias elas estão trazendo, né, principalmente mudanças de caráter comportamental na nossa sociedade, elas não podem mais ser tratadas pontualmente, tendo soluções individualizadas. Precisamos que essas mudanças sejam incorporadas e tratadas em um único propósito, e aí, na reconfiguração do setor elétrico, esse grande propósito seria trabalhado e a gente conseguiria ter um arcabouço regulatório mais moderno, mais adequado, frente a esses novos desafios que, por assim, surgirão. Então,
já iniciando aí um pouco do que a gente tem para falar, né? Relembrando aqui o que é o nosso setor elétrico. O nosso setor elétrico é um setor com mais de 100 anos de história, um setor que passou por diversos modelos, diversas configurações, mas, basicamente, ele sempre respeitou uma estrutura de quatro segmentos, né? Geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, que aí nessa figura está representada pelos consumidores. Ao longo dessa própria história, nós já tivemos um setor que era eminentemente liderado por empresas internacionais, depois passamos por um setor com forte participação estatal, e no final do século passado, com a desverticalização do setor elétrico, nós voltamos a ter investimento privado, e hoje nós temos um modelo um pouco híbrido, com fortes investimentos privados, mas ainda com alguma participação pública dentro do setor. E quando nós olhamos para esse setor, uma coisa que sempre sempre se tem que melhorar é a questão da sua competitividade, né? Ao longo dos anos, nós tentamos, por exemplo, diversos modelos que incentivassem investimentos na distribuição. Então, a gente teve, por exemplo, modelos regulatórios que tratavam sobre regulação por comparação, né, que é o que a gente usa até hoje, que é a questão da empresa de referência, a empresa modelo, que você compara a distribuidora para avaliar parâmetros de qualidade e eficiência na prestação de serviço e até determinar qual o nível de tarifação adequado para ela. Na transmissão, a gente trouxe um conceito parecido com o estabelecimento das RAPs para determinar as receitas anuais permitidas para as transmissoras, e aí aquela transmissora que oferece a menor RAP é a transmissora que ganha um lote de um leilão de transmissão, né? Na geração, já um pouco diferente, porque enquanto transmissão e distribuição permaneceram sob estruturas de monopólios naturais, a geração, a abertura do modelo em 1995, consolidada no modelo de 2004, ela já trouxe como grande foco o investimento privado, né, e esse investimento privado passando essencialmente por mecanismo de competição via leilão, né, no âmbito do mercado regulado, e dessa maneira a gente tratou esses três segmentos durante muito, muito tempo. Mais recentemente, também no modelo vigente, apesar de já ter sido provista do modelo que foi oriundo da década de 90, tivemos a estruturação do ambiente de comercialização livre, primeiro como mercado atacadista de energia, né, depois já sobre a tutela da CCE como Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, tivemos a figura das comercializadoras sendo estimuladas. A gente tem aí um crescimento de mais de 30% de comercializadoras no Brasil nos últimos 2 anos. Temos uma participação cada vez maior do mercado livre. E o que acontece? A gente sempre se limitou a olhar até aí. Nós nunca olhamos para o setor elétrico, na verdade, ao longo desses 100 anos de história, a gente sempre pensou no setor elétrico por meio desses 4 segmentos, mas nunca pensamos no setor elétrico por quem, de fato, consome energia elétrica. E esse é o grande entrave, esse é o grande ponto, o X da questão que nós temos hoje, quando precisamos rediscutir o que é esse setor elétrico, né? Então, pegando o próprio exemplo da geração distribuída que eu coloquei para vocês, a geração distribuída, ela é uma atitude individualizada de um consumidor de energia, mas que pode ter impacto em toda a cadeia, né? Então, hoje eu não tenho como pensar o setor elétrico desconsiderando as iniciativas e o comportamento do meu consumidor. Então, para a gente começar essa discussão, eu preciso entender que este meu setor elétrico, tradicionalmente estruturado nos 4 segmentos, geração, transmissão, distribuição e comercialização, ele tem a sua validade, mas, para fins de olhar para o futuro, eu não posso mais pensar nisso, né? Ou então, digamos assim, eu não posso pensar mais em rodar um planejamento da operação de longo prazo lá, via New Wave, né, pensando daqui a 5 anos, e achar que o nível de penetração da geração distribuída não será suficiente para alterar o comportamento ou alterar a geração prevista. Não, isso sim terá um total impacto no regime de operação centralizada que nós temos hoje. Então, assim, essa figurinha aqui emblemática, que tem os grandes segmentos, ela precisará ser reanalisada, porque a energia, ela deixará, digamos, de vir da geração
né, passando pela transmissão, distribuição, comercialização, até chegar em nós, consumidores finais, né, como passamos a ter uma relação agora que se tornará extremamente mais difusa, com o consumidor podendo gerar sua energia, e isso, por enquanto, eu só falei consumidor, baixa atenção, falei para consumidores em alta atenção, grandes clientes e por aí vai. Tá? Então, essa figura histórica, ela está prestes a ser totalmente modificada para um novo fluxo energético que será desenhado no novo modelo. Fluxo energético esse, que ele parte essencialmente desse acrônimo aqui, REDS, né? O que são os REDS? REDS significa recursos energéticos distribuídos, né? Se refere a tecnologias de geração ou armazenamento de energia elétrica localizados em uma área de concessão e que fiquem nas unidades consumidoras posteriormente ao medidor da distribuidora. Ou seja, estamos falando em soluções individualizadas para o suprimento de energia, tá? Isso é o conceito clássico, é o conceito da literatura. Não é o conceito específico que nós tratamos isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a empresa de pesquisa energética amplia esse conceito para além de tecnologias, né, também incluindo comportamento do consumidor. Então, a gente tem, acrescentando a caracterização de REDS no Brasil, a eficiência energética, a resposta à demanda, e também a questão da oferta descentralizada de combustíveis. Tá? De maneira geral, aqui no Brasil, nós temos esses 6 pontos: eficiência energética, geração distribuída, veículos elétricos, estrutura de recarga, armazenamento de energia elétrica, resposta da demanda e produção descentralizada de combustíveis. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas de antemão, né, é impossível, se a gente olhar, digamos, para o nosso modelo hoje. Nosso modelo é um modelo que foi publicado lá em dezembro de 2004, então ele é um modelo que já tem aí 16 anos. Estamos pensando em alteração nesse modelo, provavelmente, se tudo der certo, em 2021, 2022, né, uma reestruturação aí do setor elétrico. Uma reestruturação essa que deve considerar, então, preferencialmente os próximos 20 anos, né, de comportamento do segmento. Como é que a gente imagina, como é que nós conseguimos projetar um comportamento daqui a 20 anos do que seria, né, essa estrutura de funcionamento? Se a gente volta 20 anos atrás, por exemplo, quando da publicação do modelo vigente, né, pegando um caso bem particular aqui que afeta o Nordeste brasileiro, a geração renovável por fonte eólica era incipiente, né? Nós tínhamos aprovado o Proinfa em 2002, mas não existia ainda uma usina do Proinfa em operação. Então, tínhamos projeto, por exemplo, piloto de Fernando de Noronha, iniciativas bem pontuais, como Mucuripe, Taíba, Prainha, mas nada que se compara aos quase 15 gigas contratados que nós temos hoje para o país. Então, assim, 20 anos trata-se de uma mudança extremamente significativa, né, e que tem que ser avaliada com todo cuidado, tá? Se eu volto, por exemplo, 20 anos antes do modelo de 2004, aliás, não preciso nem voltar tanto, se eu volto em 1995, que foi o ano do RECEB, o modelo que reestruturou o setor elétrico, a gente saiu de uma estrutura extremamente estatizada, né, mais ou menos 90 não, acho que, se não me engano, 99% dos ativos do setor elétrico eram, de alguma maneira, vinculados ao poder público. Nós saímos, então, de uma estrutura que era extremamente estatal, né, passamos um processo de desverticalização, abertura de mercado e de uma mudança operacional, onde o governo deixou de ser um agente investidor, passou a ser um agente regulador. É uma mudança completa de como se olha, se organiza e se opera esse mercado, né? Arriscar como vai ser esse funcionamento daqui a 20 anos não é um desafio simples, mas pensar um modelo que suporte essas mudanças, nós temos que ter uma flexibilidade tal que essas introduções, essas inovações que estão por vir, possam ser recebidas e não rechaçadas dentro desse contexto do novo modelo do setor elétrico. Tá? Então, por exemplo, uma questão muito clássica que sempre se discutiu recentemente aqui no Brasil, em relação à geração distribuída, por exemplo, era por que na Alemanha eu poderia vender o meu excedente de energia para a concessionária
concessionária, e no Brasil eu não podia fazer isso. Bom, no Brasil você não tinha regulamentação que permitisse essa transação, né? Isso era um problema regulatório, um problema que não é recepcionado no novo modelo. Quando a gente olha para frente, é impossível eu falar em um modelo do setor elétrico onde o meu consumidor não exerça um papel mais ativo, né? Tanto que para os especialistas como todos já não tratam a unidade consumidora simplesmente por esse comportamento passivo de apenas receber energia elétrica. Não, agora todos são produtores e consumidores de energia, é o termo que se usa do prosumidor. Então, o prosumidor ele passa a ter um papel muito mais ativo, um papel esse que, por exemplo, você vai poder armazenar a energia, né, vamos supor, você dispõe de uma instalação de armazenamento de energia em sua residência, você pode estar acumulando essa energia e estar utilizando essa energia no horário de ponta. Mas aí, hoje nós não temos ainda o horário de ponta estabelecido para todos os consumidores. Não temos, mas isso provavelmente vai ser também uma evolução do modelo. Se a gente pega os grandes consumidores, por exemplo, quem já está atuando no mercado livre, quem está trabalhando com o mercado spot, a gente já tem desde o início do ano a precificação via PLD horário, ou seja, o mercado ele está reduzindo cada vez mais a janela de operação do sistema para que ele reflita o comportamento do momento. Então, eu saí de uma base que era semanal para precificar o mercado, desculpa, para precificar o custo marginal de operação, então passando a precificar ele de maneira horária. É uma evolução muito grande. Quando eu olho para o próprio consumidor cativo, nós já temos hoje as figuras da tarifa branca, por exemplo, uma separação tarifária que permite você ter uma tarifação binômia, uma tarifação monômia para um consumidor cativo, de baixa tensão. Então, assim, isso, anos atrás, era considerado inviável, mas na prática já são aprimoramentos visando a introdução dos próprios RETs, né, e o aperfeiçoamento do setor elétrico. A tendência é que cada vez mais nós tenhamos um setor elétrico que responda à característica da operação daquele momento. E aí, por conta disso, diversos incentivos serão necessários para que nós consigamos implementar esses recursos energéticos distribuídos que visam apenas a trazer ganhos para o sistema, principalmente redução de perdas, redução de investimentos, uma vez que boa parte aí dos investimentos eles poderão ser postergados ou evitados, a depender de como seja a introdução dessas tecnologias no nosso sistema. Tá? Falando especificamente aí um pouquinho sobre cada um desses pontos, então, a eficiência energética, que não é nenhuma novidade para ninguém, a eficiência energética, ela é bem conhecida de todos nós desde sempre, notadamente ela ficou muito conhecida desde a criação do Procel, no final da década de 80, e para os mais novos, a partir do racionamento de energia elétrica de 2002, quando todos nós passamos a ter metas de redução, né? A eficiência energética ainda um dos principais estruturado. Nós temos, por exemplo, as públicas que também criam projetos e tudo mais, mas o consumidor como um todo, ele não consegue ainda absorver as iniciativas de eficiência energética, tá? É muito fácil, quer dizer, fazendo um paralelo aqui, nós olhamos para muitas coisas o consumo dos equipamentos, olhamos o selo Procel, né? Tá lá, olha, esse equipamento aqui tem uma etiqueta nível A, bacana, vou comprar ele, mas não adianta eu comprar um equipamento nível A e deixá-lo, por exemplo, funcionando 24 horas por dia, se fosse um ar-condicionado, né? Eu preciso mudar o comportamento do consumidor. Então, nessa linha, a gente entende que há ainda muito espaço para a eficiência energética ser trabalhada dentro do mercado brasileiro, né? E aí, uma projeção feita pela própria EP, vocês podem ver aí que ao longo dos próximos 30 anos, a gente pode ter
uma energia conservada que chega a cerca de 20% do total da energia necessária. Então, a gente está falando de evitar um volume significativo aí de novos investimentos apenas com iniciativas de eficiência energética, tá? E aí, os principais setores, né, industrial, transporte, serviços e residencial, e vocês podem observar que todos eles possuem grande margem aí de evolução, grande margem de melhoria desse indicador, tá? Um outro ponto que também fica muito claro quando a gente trata a questão da eficiência energética é que, apesar de muitos acreditarem que não, nós temos uma energia como um todo que ela é barata no Brasil, tá? O que é caro no Brasil são os tributos e encargos que estão associados à energia, né, a fatura que a gente paga, mas o insumo energético, ele é relativamente barato ainda no Brasil. E não temos a certeza de como será o comportamento desse insumo ao longo dos próximos anos. Temos que tecnologias diversas, elas estão sendo barateadas, sim, isso é verdade, mas, ao mesmo tempo, algumas soluções têm mandado cada vez mais investimentos. Então, assim, melhor do que realizar um novo investimento para atender um consumo de energia que seja crescente, não fazer um investimento apenas mudando o comportamento do consumidor, evitando, assim, um gasto desnecessário e mantendo a qualidade do atendimento à demanda, tá? Então, esse é um pilar extremamente importante em qualquer modelo, em qualquer planejamento, em qualquer projeção de desenvolvimento do setor elétrico, porque a eficiência energética ainda tem uma grande margem de crescimento aí para os próximos anos, tá? Um segundo ponto, né, já comentei bastante aqui, e, enfim, eu sei que vai ser um dos pontos mais debatidos ainda, a questão da geração distribuída. Para falar de geração distribuída, vou trabalhar de duas formas, tá? A geração distribuída, relembrando pelo PRODIST, toda geração localizada próxima à carga, né? E isso não tem nada a ver com potência, não tem nada a ver com a relação da 482. A 482 define o que é micro e mini geração distribuída, mas o conceito de geração distribuída está muito maior do que esse, né? Esse gráfico na direita aí de vocês, né, ele representa dois cenários para a geração distribuída de pequeno e médio porte. Então, essa que foi regulamentada pela 482 e depois alterada pela 1087 da ANEEL, né? Estamos falando aí até 2050 de adicionar 53 GB no pior cenário possível de geração solar, eólica, biomassa, ou uma CGH, né, uma pequena central de até 5 MB, para atender consumos localizados. Bom, comparando com a nossa matriz energética hoje, que é comparando com a nossa capacidade instalada hoje de cerca de 200 gigawatts, a gente está falando aí que 25% dessa matriz de hoje poderia ser vai ser acrescida apenas em projetos de pequeno e médio porte. Então, isso dá uma ideia do tamanho do crescimento que essas fontes vão ter, né? Um dado comparativo, se a gente pegar aí que de 2012 até hoje, 2020, já são 8 anos de resolução, o Brasil acabou de completar em fotovoltaica 3 GB, né, de instalações. Então, ainda estariam faltando 50 GB para serem instaladas nos próximos, digamos, 30 anos. Considerando tudo fotovoltaico, porque fotovoltaico, na verdade, representa a grande maioria dos investimentos nesse segmento aí, com mais de 80%, né, das instalações que foram realizadas. E isso num cenário de pior projeção. Se nós considerarmos um cenário de maior projeção, que seria um cenário de 100 GB só para geração de pequeno e médio porte, aí é muito mais significativo, né, como nós vamos trabalhar. E aí, senhores, a pergunta é, como você vai colocar 50 GB atuando diretamente na carga ou 100 GB atuando diretamente na carga, na ponta, em um sistema que ele vai ter, digamos, 400 GB, 500 GB, que seja, mas assim, a geração distribuída respondendo por algo que seja em torno de 10% a até mesmo 20% do total da capacidade instalada do país. Nós não temos mais condições de pensar num modelo exclusivamente de operação centralizada. Então,
como eu falei para vocês, os REDs, eles vêm para o setor elétrico mudar todo o nosso paradigma de entendimento do que esse setor funciona hoje e de como ele irá funcionar no futuro. Então, assim, não dá para eu considerar na minha curva, digamos, de longo prazo, para o New Wave, para o próprio Decomp, numa curva mais restrita, que eu vou ter aí 100 GB de solar trabalhando. Não, eu preciso alterar isso, eu preciso trazer novas variáveis, eu preciso mudar o meu modelo, eu preciso entender que aquele comportamento do passado mudou, né? Nós, historicamente, sempre tratamos o setor elétrico por meio de um modelo hidrotérmico. Esse modelo hidrotérmico, há pelo menos 10 anos, ele já não é hidrotérmico, ele já tem que ser considerado renovável térmico, devido à adoção em larga escala de eólica e depois de solar, mas, ainda assim, sempre foi trabalhado como uma visão centralizada do despacho, né? E o que a geração distribuída está vindo e vai mostrar a cada ano que passar é que o próprio modelo centralizado de despacho, ele passa a ser colocado em xeque, tá? Pelo menos da forma como é hoje, se nós não tivermos uma atenção maior aos cuidados com a introdução dessa geração distribuída nas redes existentes, tá? E nas futuras redes. Então, assim, não é a gente vamos ter que mudar todo o parque, por exemplo, de medição para poder atender a isso. Estamos falando de novos medidores inteligentes que vão se comunicar, talvez se comunicar até com o próprio ONS, não sei, ou com outra figura que venha se responsabilizar pelo controle do despacho aí, do controle dessa geração distribuída, talvez vinculada à própria distribuidora, enfim, né? Mas é um fato que esse nível de geração distribuída não dá mais para considerá-la à margem da nossa operação do sistema elétrico. E voltando, esses números aí se referem apenas à geração distribuída de pequeno e médio porte, né, aquelas regulamentadas na 482/2007, que são os sistemas conectados à rede. Quando eu passo para o grande porte, essa autoprodução aí, a gente já tem um cenário que é muito mais impactante do que esse próprio cenário da GD de pequeno e médio porte. Por quê? Para os grandes consumidores, nesse caso, a energia, para muitos, reflete como um insumo de produção. E nessa linha que eles refletem como um insumo de produção, nós temos visto ao longo dos últimos anos, e acreditamos que essa tendência se mantém aí pelos próximos, um maior nível de competitividade para empreendimentos que estão no ACL, né? E autoprodução, no caso. Então, assim, é muito possível que tenhamos um fortalecimento dos investimentos nessa área, né, localizados em suas próprias unidades, visando também um ganho de competitividade, tá? Então, esse aí é um cenário um pouco sucinto para a geração distribuída, mas que mostra o que é que nós vamos ter pela frente. Não tenho como falar sobre geração distribuída e não abordar a questão da alteração do modelo de GD que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional. A questão da tarifação ou não do fio, né, para a geração distribuída. Tivemos mais 5 alternativas, a medida foi proposta no ANEEL pelo ano passado, e, assim, apesar das mudanças que estão por vir, independente se o cenário mais restritivo ou menos restritivo, é inegável que a geração distribuída ela veio para ficar. Então, se em algum momento ela pode ter uma perda de competitividade, o próprio ganho de escala, que a gente pode ver aí, se torna muito grande para achar que esse mercado ele vai ser simplesmente interrompido por essa medida, tá? Então, a geração distribuída já é uma realidade, a geração distribuída se consolidará e terá uma participação ainda mais forte no nosso cenário do setor elétrico. Um terceiro ponto, e talvez seja um dos pontos que eu mais gosto de discutir, é a questão dos veículos elétricos. Veículos elétricos é um assunto extremamente interessante e, na minha opinião particular, extremamente mal compreendido, né? Falar que um veículo elétrico ele é simplesmente
mais eficiente ou melhor para o meio ambiente, considerando especificamente o uso apenas do carro, é um pouco complexo, né? Uma vez que essa eletricidade continua sendo necessária e ela precisa ser produzida em algum lugar, e a depender da matriz energética do local onde está sendo utilizado esse veículo, ele pode inclusive se tornar tão ou mais poluente do que o carro a combustão. Tá? Bom, e aqui eu vou até citar um exemplo nosso. Durante muito tempo aqui, nesse período pós-racionamento, nós tivemos nacionais diversas térmicas que eram movidas a óleo combustível pesado, o OC1A, que é inclusive mais danoso do que o próprio óleo diesel em relação a emissões de gases de efeito estufa, por exemplo. Então, assim, falar simplesmente sobre veículos elétricos, se analisar toda a cadeia, principalmente do ponto de vista ambiental, é um pouco de falácia, em minha opinião particular. Mas é um fato que os veículos elétricos, eles trazem ganhos e trazem oportunidades que são importantes para a nossa economia, né? Porque, querendo ou não, um dos grandes problemas que nós temos nas aglomerações dos meios ambientes urbanos é a questão de gases de efeito estufa, a emissão de dióxido de carbono, né? E a substituição de carros a combustão por carros movidos à eletricidade, ou carros ou veículos híbridos, o que seja, é uma tendência que deve ser continuada nesse intuito de reduzir a emissão de poluentes nos grandes sítios urbanos. Tá? Quando nós olhamos por esse lado, também temos uma grande oportunidade de pensar o seguinte: como é que esse veículo elétrico, então, vai impactar no nosso consumo, né? Primeiro, como é que esses veículos elétricos eles serão supridos por eletricidade? Aí tem uma projeçãozinha, né, que eu trouxe para vocês. Estamos falando de 15 terawatts de eletricidade lá em 2050. Hoje ainda é nada, hoje ainda é bem insignificante, mas lá na frente a gente já vai ter, então, um consumo que é expressivo para esses veículos elétricos. Mas não é simplesmente só colocar o carro na tomada, né, para ser recarregado. Como é que imagine o seguinte: hoje nós temos, então, considerando aí dados de hoje, tá? A gente tem, por exemplo, a questão dos postos de gasolina. Postos de gasolina que vendem, então, os combustíveis. Esses postos de gasolina, eles provavelmente vão mudar o seu modelo de energia, o seu modelo de negócio, e se tornarão postos de energia, né? Um posto de energia onde talvez até tenha uma característica muito similar com o próprio modelo do setor de petróleo, ele seja se torne, na verdade, um comercializador varejista ou algo parecido, né? Onde ele compra energia no atacado e vende essa energia no varejo, se beneficiando aí do spread dessa transação. Ou ainda, o próprio posto pode ser dono de fazendas solares em uma outra região e está comercializando a própria energia diretamente com os proprietários de veículos. Ou ainda, na verdade, o posto de energia ele deixa de existir e você passa a ter, digamos, uma transação como o posto de energia ele é virtual, ele tem a geração, ele vende para um edifício comercial e esse edifício comercial, por exemplo, tem lá nas suas estruturas de recarga para os condôminos. Né? Então, imagina que ele vende lá um lote de energia para esse prédio mensalmente e fica lá disponível para que os moradores ou, enfim, os condôminos, se for um prédio comercial, possam utilizar e abastecer no carro enquanto isso. Né? Então, assim, a questão do veículo elétrico é muito mais do que meramente trocar uma emissão, né? Tirar um carro que emite dióxido de carbono por um carro que sem emissões quando está sendo utilizado. No nosso caso específico do setor elétrico, pensar esse veículo dentro da estrutura do setor traz grandes desafios, porque reformular completamente uma possível atuação de mercado ou até mesmo a necessidade de criar novos agentes que possam trabalhar e que possam validar esse tipo de operação. E outros benefícios que nós temos, por exemplo,
o veículo elétrico ele pode se tornar algo que seja benéfico para o próprio sistema, né? Como é, em alguns casos, a geração distribuída, principalmente em ponta aí de linha, que a gente pode ter alguns benefícios, né? Vamos trazer aqui para como um caso do estado da Bahia. No estado da Bahia, a maior produção de energia elétrica da fonte eólica ela se dá no período da noite, onde nós sabemos que tem um menor consumo de energia. Podemos criar uma estrutura, uma política de incentivo para que essas recargas elas aconteçam à noite. Então, você teria talvez até um valor mais barato de eletricidade, né, durante a madrugada, e esse seria o período aí otimizado para você fazer o abastecimento do seu veículo elétrico. Aí você fala, mas como é que eu posso controlar tudo isso? Então, os medidores inteligentes lá, que nós falamos que serão necessários, um dos primeiros investimentos que devem acontecer quando a gente fala para esse novo modelo de setor, eles fariam todo esse controle, né, de demanda e ativação de quando seria necessário ou de quando poderia ser consumida essa energia. É quase que um leilão em tempo real. Para quem gosta de investir em bolsa, seria a figura do broker, seria a figura que estaria assumindo aí o medidor de energia. Então, a gente está falando de uma mudança de paradigma muito grande a introdução do veículo elétrico, né? Aí eu coloquei um dado simples também para ilustrar para vocês. Olha, a gente está falando de um veículo que armazena o equivalente a 6 vezes o consumo diário de uma residência. Então, quando você pega um condomínio, um prédio, a gente está falando de um consumo significativo que está acontecendo. E pode ser uma alternativa de mercado deslocar esse consumo para outro horário, né? A gente já vem falando aí que a mudança de comportamento talvez seja o principal drive de impacto para esse novo modelo do setor, né? E mudança de comportamento passa essencialmente por esses 2 pontos, armazenamento de energia e resposta da demanda, principalmente esse segundo, resposta da demanda. A resposta da demanda nada mais é do que o consumidor alterar o seu comportamento em função do que está acontecendo na operação do setor elétrico naquele momento. Aí vocês podem até falar, mas isso não acontece. Aí a gente pode pegar aqui alguns exemplos. Olha, isso acontece sim. Tivemos esse exemplo, por exemplo, em uma escala mais drástica no racionamento, quando o consumidor ele foi direcionado a reduzir o seu consumo de energia em um determinado percentual. Nós temos hoje a própria introdução, né, da tarifa binômia para o consumidor final, consumidor em baixa tensão, né, sinalizando para ele que existe um período do dia em que a energia elétrica ela é mais cara, né. A introdução, por exemplo, das bandeiras tarifárias, mostrando que naquele período do ano a energia ela tem um custo maior, então se ela tem um custo maior, você passa a pagar mais por ela, né? Então, assim, a resposta à demanda, ela pode ser, talvez, um dos elementos fundamentais nessa nova estruturação, porque ela fará com que o deslocamento de curvas de consumo e políticas de incentivo possam ser todas estruturadas, trazendo maior benefício para nós, consumidores, mas também maiores benefícios para o sistema. Então, se eu tenho um determinado horário do dia, onde eu tenho um excesso de oferta de geração, né, e aí eu já usei como exemplo a questão da eólica aqui no estado da Bahia, e eu posso usar ainda como exemplo a eólica, por exemplo, foi muito noticiado no ano passado, no Texas, um período que o valor pago ficou negativo, né, em função da quantidade de energia que existia no sistema, então você recebia para consumir. A gente está falando algo nessa linha, onde o consumidor ele vai moldar os seus hábitos de acordo com o preço da energia elétrica naquele momento, tá? Então, isso é extremamente interessante, né? Aí vocês também podem perguntar, olha, mas como é que o consumidor vai saber isso? Bom, não se esqueça, estamos falando de uma estrutura toda calcada em redes inteligentes, smart grid, né? Conectividade. A gente fala muito em digitalização, descentralização, descarbonização, né? São os 3 Ds aí mágicos que vão regir o setor elétrico. Então, a digitalização do setor elétrico é um dos elementos fundamentais para trazer isso. E a gente vai ter, por exemplo, essa informação sendo monitorada pelo medidor de energia. Esse medidor ele vai estar conectado ao seu celular, e no appzinho lá você vai estar vendo qual é o valor da energia naquele momento, qual vai ser o valor da energia na próxima hora, o esperado para o final daquele dia e tudo mais, tá? Então,
você passará a ter esse hábito antes de sair de casa ou antes de fazer alguma coisa. Pode se perguntar, mas eu acho difícil que isso aconteça. Bom, eu digo a vocês que 5 anos atrás era difícil alguém checar o celular para saber onde estava o engarrafamento. Hoje em dia, a maioria das pessoas não sai de casa sem olhar o Waze para saber qual é a melhor rota para chegar em algum lugar. Então, assim, hábitos, eles são modificados, né? E precisa se ter tempo para que esses novos comportamentos possam ser absorvidos como um todo. Tá? Em paralelo com a resposta à demanda, não tem como deixar de citar o armazenamento de energia. O armazenamento ele tem um papel fundamental aí, tanto associado aos veículos elétricos, à geração distribuída, e também essa questão do comportamento da demanda. Por quê? O armazenamento de energia ele passará a ser uma forma de você ter ganhos financeiros, além, óbvio, do ganho energético, né, nessa nova operação do setor elétrico. Imagine o seguinte, bom, se você tem um determinado período do dia onde você tem energia elétrica mais barata e você tem condições de estocar essa energia elétrica, é muito provável que você faça a aquisição dessa energia elétrica, essa energia fique sendo armazenada, e em um período onde essa energia esteja mais cara, você ou consuma essa energia, ou então você venda essa energia para a rede, né, se apropriando aí do ganho financeiro dessa diferença. Então, esse é um cenário que hoje já é considerado muito provável, porque o armazenamento já é uma tecnologia real, aí a gente já não está falando mais de futuro. A necessidade do armazenamento é apenas se adequar com o que a gente tem na estrutura regulatória. Alguns desses pontos que eu coloquei ainda não são estabelecidos, né? Então seria necessário a gente promover alterações para que isso pudesse acontecer. Tá? Bom, então, olha só, pegando por esse gancho, imagine, então, voltando aqui ao nosso caso, o estado da Bahia, onde nós temos hoje a energia eólica aí com quase 30% da nossa matriz, né, uma fonte de energia que tem como característica a produção noturna. Bom, no nosso atual modelo, no nosso atual consumo, sabemos que depois do nosso período de ponta aí, há um decréscimo exponencial um decréscimo exponencial, inverso de exponencial em relação ao consumo de energia, exatamente no momento que a gente vai ter uma grande quantidade sendo ofertada e de uma das mais baratas fontes possíveis. Então, além de ter energia barata, eu vou ter em grande quantidade. O que fazer com essa energia? Então, armazenar essa energia pode ser uma solução que traria benefício para o sistema, né? E você traria uma melhoria na qualidade da operação desse sistema à noite, né, durante a madrugada, e poderia ainda ajudar, digamos, a redução de investimentos em outros momentos, em função de você já ter essa estrutura de energia alocada, né, na ponta onde está se dando o consumo. Então, senhores, o armazenamento ele pode ser uma solução de operação para a resposta à demanda, ele pode ser uma solução intermediária para a geração distribuída, né? Hoje, quando eu falei da geração distribuída, acabei não comentando um fato, por exemplo, pegando a solar, que é a principal, apesar da solar ser principal, e a gente já tem alguns segmentos, o horário de ponta no período diurno, a ponta operacional e não a ponta teórica do sistema, né? Você poderia, por exemplo, armazenar essa energia durante o dia e estar consumindo lá naquele período que vai das 6 às 21, exatamente em função do... Tá? A linha do que nós falamos anteriormente, porque está associado, e aqui eu trouxe porque está muito mais associado à questão de a formação de combustíveis que sejam substitutos ao biogás, né? E aí temos a produção de biometano ou de biocombustíveis sólidos que podem estar sendo produzidos, por exemplo, a partir de resíduos urbanos, enfim, diversas outras florestas plantadas ou qualquer outro tipo de biomassa, como já é bem comum aí, todos vocês devem conhecer.
mas a gente está falando de uma produção em escala pequena, e esse talvez seja o grande diferencial. Tá? Quando nós estamos acostumados a pensar em biomassa em grandes usinas, usinas de álcool, açúcar, ou aterros sanitários, enfim. E aí a gente está falando de biomassa em pequena escala, biomassa que visa atender um consumo de uma pequena indústria ou de um grande comércio, talvez, né, com essa alocação acontecendo diretamente próximo à carga, e aí substituindo, por exemplo, o gás natural ou o próprio biogás, a depender do que seja. Bom, e aqui o ponto-chave da introdução dos REDs, né, dos recursos energéticos distribuídos, são as redes inteligentes. Vocês podem olhar que eu não coloquei eles lá no início como um dos recursos, porque de fato ele não é um recurso, mas ele é um meio para que seja possível toda a implantação dos REDs futuramente, né? Então, assim, hoje nós já temos um nível de controle e funcionamento do sistema muito alto, quando a gente fala de geração, transmissão, distribuição, né? O sistema, ele vive com base em telecomando, o sistema tem monitoramento em tempo real do ONS por vias redundantes, por vias exclusivas de comunicação, enfim, é uma coisa que, digamos, no segmento mais pesado, mais hard do setor elétrico, ele já está muito bem estruturado. Por outro lado, quando a gente passa para as duas figuras do lado direito, indústria e serviços e o consumidor residencial, o que acontece? Isso não está ainda no mesmo nível. Os primeiros passos já vinham sendo dados, mas de uma maneira muito tímida, na linha principalmente da eficiência energética, com substituição de equipamentos, de motores, melhoria de tecnologia em processos, enfim, tá? Mas isso ainda, digamos, in the house, né? Nada que seja ligado diretamente ao sistema. E a mudança do setor elétrico, né, o impacto que o RED vai trazer é exatamente o modelo do setor elétrico, ele vai conseguir enxergar o que está acontecendo dentro dessas unidades consumidoras, que hoje é o que ele não consegue. Então, assim, a nova rede, né, ela passa a integrar, a olhar o sistema elétrico a partir das necessidades e uso do consumidor final, né? Esse será o grande novo input que vai definir o restante da operação do nosso sistema. Tá? Aqui tem um roadmap básico que a EPE trouxe, né, mostrando estratégias para implantação, então, dos recursos energéticos distribuídos dentro do modelo do setor elétrico, né. Então, assim, de maneira geral, ambiente de mercado e isonomia, né, então, isso nós já falamos bastante, a questão de você dar o sinal locacional correto para a tarifa de energia, para que isso, então, possa ser observado e assimilado pelos consumidores, a partir daí induz uma mudança de comportamento, né? Isso já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, e a tendência é que isso continue aí acontecendo para os próximos também. A revisão dos subsídios e impostos na tarifa de eletricidade. A gente sabe que um dos grandes problemas que nós temos na tarifa do setor elétrico é o excesso de encargo e impostos. Tem a sua finalidade, não vou dizer aqui que todos são um peso apenas, não existe um motivo para eles estarem lá, né, mas há uma tendência que esses impostos, esses encargos, eles sejam revistos, principalmente a partir dos encargos, tá? Maior interação do planejamento com as distribuidoras, esse é um dos grandes desafios, nós conseguimos prever o consumo de energia num cenário de curto, médio e longo prazo, né, basta a gente pensar no nosso modelo hoje. Não sei que teve a oportunidade de acompanhar uma última live que eu fiz, e aí eu trouxe os dados, nós tivemos uma redução de consumo de 18% durante esse período da pandemia, né? Essa energia, ela foi contratada, ela tem que ser remunerada, então quem é que vai pagar por isso? Não, se fez um pacote de auxílio emergencial lá que vai estar pagando, bancando isso, mas isso vai ser repassado para nós, consumidores, futuramente. Enfim, planejar, né, é um exercício que um professor me costumava dizer que acertar o planejamento do setor elétrico é você ter errado na premissa, porque são tantas variáveis envolvidas que é muito complexo você conseguir ter 100% de acurácia nela. Então, assim, esse compartilhamento do planejamento das distribuidoras,
de alguma maneira terá que ser, na verdade, terá que haver um compartilhamento nesse planejamento das distribuidoras com outros atores, que inclusive possam estar fora do setor elétrico, né, para aprimorar o nosso desenvolvimento e pensar, né, como é que vai estar isso para o futuro. Um dado, por exemplo, a gente falou sobre veículos elétricos. A distribuidora hoje, ela não considera, a maioria dos distribuidores hoje, por exemplo, praticamente não consideram a introdução do carro elétrico nos seus horizontes atuais de contratação. Então, a gente está falando no horizonte aí 2026, 2027, se eu pegar somente mecanismos de leilão, né? Mas isso não necessariamente está corroborado com os planos das montadoras. As montadoras podem ter uma visão diferente para esse mercado. Então, assim, tem que se haver uma maior interação entre os diversos segmentos da sociedade nesse planejamento do setor elétrico. A questão da transparência, né? Há uma necessidade de se compreender melhor, de se clarificar ainda mais o custeio e a operação do setor elétrico, para que isso possa também ajudar no sinal locacional, no sinal correto em relação à tarifa, né? Há um grande desafio que é a questão da substituição do parque de medidores. Talvez hoje a gente não tenha condições de substituir isso num curto prazo, mas se a gente está pensando em implementar esses REDs até o final da década, ou a partir do final dessa década, a gente começa a ter uma adoção em maior escala, esse planejamento tem que ser executado já para que a substituição possa acontecer ao longo dos próximos anos. Monitoramento de mercado, mecanismo de saída, como é que nós vamos, então, acompanhar essa operação? Será que o que nós temos hoje de sistema de net metering são suficientes? Acredito que não. Acredito que a gente precisa de um modelo mais robusto para conseguir trabalhar todas essas informações. No primeiro momento, esses recursos energéticos eles seriam subsidiados? Provavelmente sim, né? Justamente por conta dos benefícios que eles ainda trazem ao sistema, mas nós sabemos que todo subsídio ele tem caráter temporário, ele não pode ser permanente, senão causará uma nova distorção econômica no mercado e no lugar de trazer um benefício, ele pode acabar trazendo um prejuízo ao setor, né? Uma questão que é extremamente complexa no mundo de hoje, a cibersegurança. Com um modelo que é tão conectado, é essencial avançarmos significativamente na questão de protocolos de segurança, tá? Quem assiste aí filmes de ataques cibernéticos ou coisas do tipo, sabe que uma das primeiras medidas que todos os terroristas tomam é exatamente atacar as estruturas de água, luz e eletricidade das cidades. Então, temos que ter grandes avanços nessas áreas. Revisão do paradigma da distribuidora regulatória, então, a gente já falou, né, a questão de mudar a forma como hoje a distribuidora ela recebe, como a distribuidora ela tem determinada receita para a sua atividade, então isso precisa ser reanalisado, e um redirecionamento aí dos programas de eficiência energética e P&D, tá, em minha opinião, até não é só questão da RD, mas P&D, para uma linha que venha a tentar emular esse comportamento da nova sociedade, né? A gente está, talvez, muito pensando nesse momento em P&D tecnológico, P&D desenvolvimento de soluções, e não necessariamente esses P&Ds serão aqueles que nos ajudarão no desenvolvimento do setor pincelado também. A ANEEL, há uns anos, ela mudou muito o programa de P&D, vindo para uma linha mais de base tecnológica, o que é louvável, porque é uma tentativa de estimular o desenvolvimento científico e não apenas uma questão de gestão, como era antes, mas a gente está chegando num ponto que talvez reolhar para o custeio do sistema, reolhar para seu gerenciamento pode ser tão necessário quanto a infraestrutura técnica ou soluções técnicas para a operação da nossa rede. Então, senhores, de maneira geral, o setor elétrico está deixando de ser esse aí que vocês estão vendo da esquerda, um setor simples, unidirecional, onde nós temos geração,
ligada com transmissão, que aí pode ir para o consumidor livre, se falta atenção, se não, vai para a distribuidora, e aí nós temos os nossos consumidores. Ele deixa de ter essa característica e passa a ser um pouco mais fuzzy, um pouco mais complexo, onde todas as estruturas praticamente conversam entre si o tempo todo e em tempo real. E esse desafio da direita, para o qual nós estamos caminhando, que nós precisamos nos preparar e que passa essencialmente pela introdução dos recursos energéticos distribuídos no nosso sistema. Tá? Bom, em linhas gerais era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou falar rapidamente aqui sobre a Eolus, que é a minha empresa. A Eolus é uma empresa de energia, é uma empresa de consultoria na área de energia. Nós fomos fundados em 2014, aqui na Bahia, Nordeste brasileiro, do qual nós temos muito orgulho, e com a atuação basicamente toda calcada em fontes renováveis, né? Aí nós trabalhamos com o desenvolvimento dessas fontes aqui na região. Temos uma área de meio ambiente, engenharia, energia renovável, comunicação, novos negócios, né? E aí alguns dos principais clientes que já trabalham com a gente ao longo dos últimos anos. Então, já é uma empresa que, apesar do seu pouco tempo, está bastante consolidada e com parceiros que são muito estruturados, estão muito presentes aí no setor. Alguns deles, inclusive, são daí das principais empresas de energia no Brasil. Tá? Bom, basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Deixo aí meus contatos. A apresentação, Daniel, você pode disponibilizar para todo mundo, não tem problema nenhum. E é isso. Fico à disposição aí de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer discordância de preferência, porque o bom é o debate, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Então, obrigado, Valverde, por seus comentários, suas colocações. Então, vamos agora passar para a segunda etapa. Eu gosto sempre de dizer, pessoal, que é mais um bate-papo, tá certo? Sem muita formalidade, sem muita... Né? Então, aproveitando, Valverde, tem no chat aí duas perguntas, não sei se você está conseguindo visualizar. Acabei de abrir aqui o chat, estou olhando. Lá no finalzinho, Luciana pergunta: novas fontes na rede podem gerar impactos negativos no fornecimento de energia? E se você acha que o conceito de smart grid é uma solução? Vamos lá. A introdução de novas fontes na rede pode gerar impacto em energia? Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Porque, como eu coloquei antes, a nossa rede hoje não é preparada para isso. A nossa rede ela foi preparada, foi projetada para um nível de operação centralizado, e não para um nível de operação distribuído, que é o que a gente está considerando que seria o impacto dos REDs. Tá? Então, em relação a isso, não tem a menor dúvida que haverá muito impacto. Agora, sim, teremos impactos positivos e impactos negativos. Talvez o principal impacto positivo seja exatamente a melhoria geral possível em relação à qualidade de fornecimento, né? Impacto negativo é que, se não forem produzidos isso na rede, a gente pode estar deteriorando outras coisas, deteriorando outros aspectos técnicos, como, por exemplo, bom, vou até recorrer à sua ajuda aqui, Daniel, mas, tipo, podemos piorar a questão de potências de curto-circuito, fenômenos que são da operação do sistema, tá? E a segunda parte, você acha que o conceito de smart grid pode ser a solução para reduzir esses impactos? Mas não é o fim. Qualquer coisa que a gente pense em futuro hoje no setor elétrico passa essencialmente pela adoção do smart grid, tá? Mas, assim, acho que nós precisamos, inclusive, sair apenas de smart grid como conceito e passar a tratar smart grid como algo real e que precisa ser implementado. Qual era outro? Outro não, só é essa, tá? Não, Benedito quer fazer uma pergunta, ele vai ligar o microfone. Benedito, a palavra é sua. Alô, tá ouvindo? Sim, estava ok? Ok. Microfone ligado. Ok?
Bom, primeiro eu quero parabenizar a Valverde pela excelente apresentação, tema polêmico, tema que desperta muito interesse, mas em particular, como você falou, vamos criar uma polêmica, né? Esse termo geração de energia, fisicamente ele é correto, na sua opinião? Então, esse é um ponto. E a outra, assim, porque nos sistemas elétricos, muitas coisas tradicionais se usam, como, por exemplo, perdas no ferro, perda no cobre para transformadores, isso também é inadequado. Não faz sentido falar em perda de ferro em núcleo de transformadores, e sim perda no núcleo, de material ferromagnético, evidentemente. Nem perda de cobre, porque os enrolamentos podem ser, por exemplo, de alumínio. Então, nesse contexto, a gente aprende nos livros que geração, aí vem aquele sistema, geração, distribuição e consumidores finais, né? Isso no presente, né? Da forma tradicional, unidirecional. Entanto, você mostrou com muita clareza que a tendência é ser bidirecional, ser fuzzy, de sorte que não faz mais sentido falar em geração, nunca fez, né? Seria conversão, mas eu queria saber a tua opinião. E os consumidores também assumem outra característica de que ser apenas meros consumidores de energia. Então, a coisa muda profundamente. Queria saber a tua opinião, um comentário sobre isso. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Benedito, pela pergunta. Tá? Olha só, em relação ao uso do termo geração, basta a gente lembrar das leis da termodinâmica, onde a energia ela se transforma, ela não é criada. Então, sim, o termo geração ele é errado, tá? Mas é um termo que é extremamente consolidado e é um termo que, digamos, aí, se você me perguntar a origem, quem foi o primeiro que usou o termo geração, eu não sei te dizer, né? Mas é um termo que é consolidado, inclusive é o termo que a própria agência reguladora determina como aquele que deve ser utilizado quando a gente está fazendo as referências do setor elétrico. Tá? Então, eu acho que isso aí não tem nenhuma polêmica, é mais uma questão de aceita e vamos para frente. Tá? Em relação à questão das perdas, eu vou na mesma linha, eu acho que é muito mais uma linguagem que é utilizada por todos do que necessariamente uma discussão do mérito do que está sendo colocado ali, né? E aí, nessa linha, a gente pode usar diversos exemplos da vida nossa para mostrar que termos que não são corretos e são apropriados. Então, por exemplo, você vai no mercado e você compra Cotonete. Cotonete é uma marca, Cotonete não é o nome do produto, né? Ou você compra uma Gillette para fazer a barba. Não, Gillette é uma marca, não é, o produto é lâmina de barbear. Então, eu acho que isso é irrelevante dentro do contexto como um todo. Tá? Vamos ver a questão da tarifa sazonal para residência e possibilidade de storage. Vamos lá. Respondendo então, Carlos. Olha só. Obrigado pela pergunta. A tarifa sazonal para residências é uma coisa muito interessante. Como eu comentei ao longo da apresentação, uma das tendências atuais do setor elétrico, tá? É exatamente trazer a precificação para o mais próximo da realidade. Então, assim, isso vai ser para todos os segmentos e também já acontece para o consumidor residencial, tá? Então, assim, eu acho importante, eu acho necessário para o sistema, né, uma vez que nós não temos ainda consciência de alguns pontos, né, que são extremamente impactantes para o funcionamento do setor elétrico. Então, por exemplo, hoje é muito comum a gente chegar do trabalho, por volta das 18 horas, vou tomar meu banho, vou comer, só que assim como nós, outros 200 milhões de pessoas, 200 não, mas outros, 100 milhões de pessoas talvez pensem a mesma coisa. E daí a gente traz uma pressão desnecessária para o sistema elétrico. Nesse momento, você fazer isso para o sistema
essa mudança da tarifa sazonal afetando a residência, ela é muito importante. O storage é fundamental, assim, não adianta eu só pensar na tarifa sazonal e só pensar no lado, digamos assim, regulatório da cobrança, sem prover condições para que tecnologias para melhorar esse funcionamento, ou até mesmo mitigar esses pontos, sejam implementadas, né? A gente já tem tecnologia de storage disponível hoje para ser usada em residências. Aqui no Brasil o problema é muito mais uma questão de custo, é tudo muito caro, né? Aquilo que é relativo ao storage, mas eu acho que esse dueto, né? Resposta à demanda, como eu falei, e armazenamento, ele é essencial. E para a gente ter uma resposta à demanda bem adequada, o sinal locacional referente ao custo da energia, ele é fundamental. Valverde, eu tenho uma pergunta para você. Já que você tocou em... É difícil? Já que você tocou em carro elétrico, o quê? Você tocou em carro elétrico e você gosta? Semana passada a gente teve outro webinar com o pessoal do Instituto Vedecom, da FES. Que é um instituto que desenvolve justamente a parte de carro autônomo, elétrico, carregamento, essa parte. E eles trouxeram um dado interessante na FENSA. Na FENSA hoje já existe mais de 30 mil postos elétricos distribuídos no país, certo? E para fazer isso, o que é que o governo francês fez? Em algumas regiões, o governo francês lhe dava a liberação do posto elétrico, desde que você, proprietário do posto, nos próximos 5, 6, 7 anos, não tivesse nenhum tipo de retorno financeiro. Ou seja, você tivesse apenas perda de custo, sem a remuneração. Em contrapartida, o governo francês lhe dava a autorização para funcionamento do posto elétrico nos próximos 5 anos. E isso, eles mesmo falaram, teve uma resistência, enfim, teve de tudo, né? No Brasil, lembrando que o setor elétrico francês é muito mais malhado do que o nosso, é muito mais ramificado, é baseado em nuclear, basicamente, então é extremamente estável do ponto de vista de despacho. No Brasil, com essa realidade de renováveis, como é que você enxerga essa situação? Você ouviu, Valverde? Falou? Acho que o Valverde caiu, hein? Pessoal, acho que o Valverde caiu. Vamos aguardar um momentinho para ver se ele consegue retornar. Oi, tá me ouvindo? Você ouviu a pergunta? Não. Você caiu. Eu vi, sua pergunta foi tão complexa que derrubou minha conexão, cara, tá vendo? Juro que não fui eu querendo mais tempo para pensar. Mas olha só, deixa só para ver se eu entendi. Sua pergunta foi no sentido de saber se um incentivo como esse, se a gente conseguiria reproduzir no Brasil? Foi nessa linha que você está querendo saber? Ou Exatamente. em geral? Geral, nessa linha e geral. Nessa linha eu já te respondo de bate-pronto. Nunca daria certo no Brasil. Nunca. Porque o empresário brasileiro ele tem uma mentalidade de curto prazo. Se você falar para o cara 8 anos, ele acha que 8 anos já passou por 2 ou 3 crises econômicas, 4 governos que podem ter sofrido impeachment e não sabe o dia de amanhã. Então, no Brasil, 8 anos para qualquer investimento que seja varejo é uma eternidade. Esqueça. Não funcionaria. Tá? E essa resposta é séria. Eu juro que eu não estou sacaneando. Tá? Eu sei. Mas pensando
em formas de incentivo, tá? Seria uma possibilidade, assim, interessante, você trazer incentivos, digamos, não convencionais, né? Você sabe, por exemplo, que eu fui do governo durante um tempo. E uma das coisas que eu mais batalhei na minha atuação do governo foi o seguinte: olha, se para produzir eu preciso consumir energia elétrica, fato, ponto. Eu estou pagando lá, eu pago o meu ICMS 27%, né, no consumo de energia. Né? Se eu consigo fazer com que o meu consumidor lá industrial, por exemplo, feche um contrato de mercado livre com um projeto de energia renovável, na época a gente batalhava muito pela eólica, mas consiga viabilizar 2 parques eólicos na Bahia, que vai trazer mais tanto de investimento, mais tanto de emprego e tal, por que eu não posso dar a esse cara um incentivo, em vez dele pagar o meu ICMS cheio, ele paga 50% do ICMS, porque ele está fomentando a economia de outra forma, né? Isso foi uma coisa que a gente sempre tentou fazer, sempre batalhou, mas o dia que você conversar com alguém da Secretaria da Fazenda e fazer com que ele entenda que abrir mão de receita pode ser benéfico, pensando num bem maior, e ele concordar, você vai virar santo. Então, assim, você estabelecer incentivos com base em economia, digamos, fiscal, é uma coisa complicada no Brasil, né? O único incentivo que o governo consegue fornecer e que o mercado, de maneira geral, absorve é incentivo financeiro. E, por isso, ele usa, principalmente, BNDES ou os bancos estaduais de fomento, no nosso caso aqui, Desenho Bahia. Então, ele pega uma linha de crédito, joga os juros lá embaixo e ele incentiva a fazer isso. Se você me perguntar, eu acho que seria, talvez, a solução mais prática. Ele pegar uma linha de incentivo, jogar uma taxa de juros de 0,5% e te dar esse dinheiro para você fazer o investimento, bota 4 anos de carência ou 6 anos de carência, e durante esse período da carência, você também não vai oferir nenhum lucro extraordinário. Entendeu? Alguma coisa nessa linha talvez seja possível. Pensando ainda em incentivos como um todo, a gente tem estação de recarga, por exemplo, aqui no Salvador Shopping e na Coelba, né? Ambas as estações de recarga, elas são gratuitas, então o consumidor pode chegar lá, pode abastecer o carro, que não teria, digamos, não paga por isso, né? Talvez uma solução possa vir nessa linha também, esses grandes centros comerciais, por exemplo, ou grandes estruturas, você trazer para eles incentivos de outra natureza, como IPTU, ISS e tal, se eles trabalharem com esse tipo de tecnologia, entendeu? Assim, mecanismos diversos eu acho que é possível, mas vindo nessa direção e nunca pensando em 8 anos, porque 8 anos nenhum deles vai aceitar. Investidor de longo prazo no Brasil, só quem é investidor em infraestrutura. Respondido? Valeu, Valverde. Senhores, mais alguma pergunta? Pessoal, vamos participar. Benedito, mais algum questionamento? Não, obrigado. Eu estou muito satisfeito, sobretudo com a resposta aí. Resposta muito boa, pergunta boa, resposta também muito boa. Parabéns. Mais alguém? Então, já que não temos mais questionamentos, talvez eu queria agradecer. Acho que basicamente o webinar era mais para isso, né? O objetivo, basicamente, dos nossos webinars da PES é trazer um pouquinho, né, do mercado profissional, né, tanto da visibilidade na sessão, né, como a gente movimentar um pouquinho o mercado. Lembrando mais uma vez, pessoal, desse webinar que eu falei do carro elétrico, né, que foi o pessoal do Instituto Velecom, está disponível no YouTube, tá certo? Na página da sessão. E aí ele faz lá uma explanação sobre carro elétrico, enfim, tá? Então, basicamente isso. Vou agradecer você mais uma vez. Se você quiser colocar mais alguma coisa, sinta-se à vontade.
Não, eu acho que, assim, para complementar, eu trouxe aqui para vocês um dos temas, né, que para mim talvez seja o mais impactante aí quando a gente fala sobre o novo setor elétrico, que é a introdução dos recursos energéticos distribuídos, mas existem vários, né, que aí você tem pauta para o webinar até o final do ano, se você quiser, Daniel, mas assim, a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de abertura do mercado livre, entendeu? A própria reestruturação do mercado livre, as novas figuras como comercializador varejista, né? O novo papel das distribuidoras, enfim, uma série de temas que são bem legais, e aí, para aqueles que tiverem curiosidade, vale a pena dar uma pesquisada, né? Porque é bem palpitante. Eu, que sou um cara apaixonado por regulação, sou bem suspeito em falar isso, mas eu acho que para quem se interessa ou quem tem curiosidade sobre regulação, essa hora é uma hora de aprender bastante aí, que tem muita coisa bacana disponível para leitura e consulta. Tem aqueles temas polêmicos, né? Tarifação do sol, aquelas coisas, dentro daquelas coisas polêmicas. Pois é. Aí, quando tem polêmica, é bom. Ah, sim, né? Tem uma série de fatores, né? Assim, que depois a gente pode até marcar para um próximo webinar, que é a questão da tarifação mesmo, né? De solar, que entra naquele dueto, né? A partir do momento que todo mundo gera energia, quem arca a infraestrutura física da rede, por exemplo, dentre outras coisas. Então, tem milhares de sistemas. Pois é. Por isso que a gente precisa mudar. Quando a gente olha para o setor, a gente tem que parar de tentar fazer soluções pontuais para cada um desses problemas, porque a gente acaba criando problema em outro lugar. Esse questão da GD, inclusive, é um exemplo clássico. Não adianta eu estar mudando a forma de remuneração da GD, esquecendo que a remuneração da distribuidora passa essencialmente por aquilo que a GD está afetando. Então, eu preciso mudar. Sim. E tem as grandes investimentos de geração também, forma de geração distribuída, né? Que, principalmente hidráulica, que paga boa parte, os incentivos excessivos, no meu ponto de vista, em renováveis, eólica e solar. Você sabe que eu sou um grande crítico, né, de solar eólica, você sabe disso. Você é um cara de sistemas de potência, todo cara de sistema de potência que nem você é antiquado, rapaz, não está preparado para a modernidade. Tá certo. Essa é a realidade. Tá certo. Então, obrigado, Valverde. Então, pessoal, ficamos por aqui. Basicamente era isso. Queria agradecer a presença de todos, né, agradecer a participação e lembrar mais uma vez que acho que daqui a uns 2, 3 dias vai estar disponível na página da sessão, tá? Para que vocês consigam visualizar esse webinar quantas vezes o desejar, tá certo? Então, basicamente era isso. Obrigado a todos. Beleza.